Em nosso estudo de hoje, a lição 83 do livro Palavras da Vida Eterna, que tem como título Presença Divina. Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram todos os dias e por toda parte que Jesus está com os líderes mundiais, com os cientistas da Terra, com os orientadores da mente popular e com todas as linhas da civilização. Entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos no mundo em franca discórdia, exibindo aqui e ali conflitos de sangue e ódio. Tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores, tal a ventania de desavenças que sopra de todas as direções. Os expositores do Evangelho, no entanto, conservam precisão matemática em semelhantes afirmativas. Jesus não formulou promessas frustradas. Estará sim com todos os corações da terra, sempre e sempre. Contudo, a doutrina espírita, suplementando as anotações do Testamento do Cristo, vem explicar sem sombra de dúvida que o Mestre está e estará com toda a humanidade, mas apenas conheceremos fruto visível e imediatamente aproveitável de sua presença sublime na criatura terrestre, dessa ou daquela posição que esteja também com ele. O texto hoje é até menor do que o normal, mas vem falar da presença divina. E o que acontece? Em primeiro lugar, é consolador para a gente. A gente começa a ouvir falar de Jesus e ouve no Evangelho de Mateus que ele dizendo, as palavras dele, eis que estou convosco até o fim dos séculos. É claro que muito se disse sobre Jesus e como termina o Evangelho de João, fala assim, né? Nem todos os livros que a gente escrevesse conseguiriam colocar no papel o que foi Jesus aqui na Terra e o que é Jesus para a gente até hoje. Mas uma coisa a gente tem a certeza, é um ser especial. A doutrina espírita mostra para a gente, é o guia e modelo para toda a humanidade, é o espírito mais perfeito que esteve entre nós, e alguns espíritos, se fosse um só, a gente falaria com ressalva, mas são vários. Eles afirmam para a gente que Jesus é uma espécie de governador do nosso planeta. Emmanuel vai mais além. Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, diz que ele foi um dos arquitetos, ele juntou os arquitetos siderais para poder construir o nosso planeta e foi observando todas as etapas de formação desse planeta até chegar ao ponto dele reunir condições de vida e está aí nos dias de hoje com a gente morando aqui. Isso enquanto espírito, é claro, porque se fosse enquanto homem, a gente sabe muito bem que ele nasceu dos ventres da Maria, sua mãe, a história que está relatada nos 4 evangelhos. E aí o que acontece? Ele fala para a gente, eis que estou convosco até o fim dos séculos. Ele vem para cá em carne e osso igual a gente, ele vive uma vida muito humilde, muito simples, e uma vida até, vamos colocar assim, excluída do contexto geral de sociedade, porque Nazaré era um lugar muito de interior, não ficava tão pertinho assim de Jerusalém, que era a grande metrópole, né? E ele, com toda certeza, o planejamento foi esse, para ele ficar longe da confusão da cidade, poder ter uma infância mais tranquila e poder se preparar para, no momento exato, começar aqueles 3 anos que ficaram marcados aí como os 3 anos do ministério, aquela coisa, né, de trazer a boa nova, de trazer o alívio dos sofrimentos físicos, como ele fez durante esse tempo todo. E ele, conforme a gente vai... Por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque é simplesmente maravilhoso a gente imaginar como uma pessoa do interior ganhou essa notoriedade através dos tempos. Tem que ter alguma coisa especial por trás disso. É claro que não é qualquer espírito. E os espíritos, eles poderiam desmentir para a gente, eles poderiam dizer, essa história de Jesus, ela na verdade não existiu, é um mito, mas na verdade eles que estão do outro lado, eles confirmam e garantem para a gente todas essas informações. E
a gente começa a observar a diferença que ele fez, porque enquanto esteve aqui, porque a gente sabe que a religiosidade ela atrapalha muitas das vezes o estudo mais sério. Ela influencia o estudo, ela quer conduzir você a interpretar de uma maneira, mas eu convido os meus amigos a fazer um estudo de maneira imparcial. Peguem um dos evangelhos, são 4 evangelhos que estão aqui, né, que estão no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Vocês vão ver que, primeiro, são livros muito pequenos, a gente vai ler muito rápido, e se você for ler de maneira imparcial, você vai enxergar ali a figura de uma pessoa muito humilde e lutando pelos direitos dos dos menos favorecidos da época, dos mais necessitados. A verdade foi essa: Jesus veio de um lugar de excluídos, lutando pelos excluídos, porque em momento nenhum da história dos evangelhos você vai ver que ele desprezou alguém. Pelo contrário, ele procurava acabar com aquela coisa de marginalidade, trazendo todo mundo para o centro. Então, todo mundo que era discriminado na época, que era a pessoa que tinha lepra, que era o hanseníase, a pessoa que era o samaritano, outros povos, todo mundo ele estava trazendo para o centro. E aí a gente acaba trazendo essa figura do Cristo, já que ele é o governador do nosso planeta, como aquela que a gente pode confiar nos momentos mais difíceis. E esse se tornou um artigo de fé. O mundo todo hoje clama pelo Cristo. E o Cristo diz na sua mensagem: eis que estou convosco até o fim dos séculos. Até o fim dos séculos. O tempo todo ele está aqui conosco. Tá? Só que o Emmanuel faz um comentário, ele fala assim: tem pastores religiosos de vários templos, dos templos católicos, ortodoxos e romanos, dos templos protestantes, sejam os tradicionais, sejam os pentecostais, os neopentecostais, né, dos ciclos espíritas, o tempo todo falando que Jesus está com a gente em toda parte, vai estar com a gente até o último dia, porque foi ele que afirmou no Evangelho de Mateus. Contudo, a gente vê tanto desencontro, tanta briga, tanto conflito, que parece que essa informação é informação falsa. Né? E ele vem dizer para a gente: não é que ela seja falsa, é que Jesus vai estar com a gente desde que a gente também esteja com ele. Porque várias vezes no Evangelho vem dizendo para a gente: não são todos os que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus. São aqueles que praticam as palavras do meu Pai. Tem um momento que é muito claro, né, que ele está conversando com o grupo, fazendo suas preleções com um grupo de pessoas, e de repente sua mãe e seus irmãos chegam e o pessoal fala para ele, preocupado: tua mãe e teus irmãos estão vindo te buscar. E ele vira para aquele grupo e fala: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Na verdade, minha mãe e meus irmãos de verdade são todos aqueles que ouvem a minha palavra e praticam. Então ele deixou bem claro isso. Então não adianta a gente simplesmente da boca para fora falar assim: eu estou com Jesus, ele vai estar aqui, ele está conosco até o fim dos séculos, então com ele eu posso contar. Contar para quê? Para ser uma espécie de advogado de defesa, de você contar os seus erros e pedir para alguém te defender, ou alguém para você realmente buscar seguir, para poder estar sentindo os efeitos da prática do Evangelho, porque a gente percebe uma mudança clara na nossa vida, uma mudança que no primeiro momento pode até parecer resistência, porque os instintos inferiores nossos vão procurar segurar a gente o máximo que puder, e também a influência externa também, como é que negócio de transformação, que vai querer o tempo todo te desincentivar para que você continue no mesmo ponto em que você se encontra, porque a porta da perdição é a porta mais larga, né? Mas a gente começa a prática do Evangelho e começa a descobrir: tá, então para aqueles que buscaram uma afinidade com Cristo, ele está garantindo: nós estamos juntos até o fim dos séculos. Ou seja, quando a gente fala fim dos séculos, essa contagem de tempo que a gente tem, ano, decênio, século, milênio, é uma contagem de tempo, até que a gente não conte mais o tempo, até que a gente simplesmente seja. Jesus está com a gente. É uma interpretação bem interessante, porque a contagem de tempo para os espíritos é completamente diferente da nossa. A gente tem aqui a 24 horas, né, movimento de rotação da Terra. Mas ele está com a gente até os últimos dias.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.